Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao curso de Logística Reversa. Nesta aula 2.2, Pressões ao segmento verde de mercado. Eu sou o professor Alex Nina, graduando em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Historicamente, as empresas têm sido apontadas como grandes vilãs da crise ecológica. A mudança de atitude atual não consiste em adotar as empresas como novos heróis, como se elas fossem resolver essa crise, somente elas fossem resolver essa crise, mas sim reconhecer que as empresas devem deixar de ser problemas e passar a ser parte das soluções. Se não houvesse pressão da sociedade e dos governos, não se observaria o crescente envolvimento das empresas nas questões ambientais. De início, a gente tem que reconhecer que empresas que não investem na preservação do meio ambiente reduzem seus custos e obtêm certas vantagens competitivas, mesmo que sejam de curto prazo. Daí a necessidade de pressão do governo, da sociedade e do mercado de forma geral. Então, são esses os principais players que exerce função para que a empresa adote uma postura ambientalmente correta. Pressão do governo. O poder público pode contribuir para a viabilidade da gestão ambiental empresarial de duas formas: através de punição, aplicação de multas às empresas que não cumprem a legislação ambiental, ou de incentivo, reduzindo o imposto das empresas que adotem medidas ambientalmente corretas. O papel do governo inclui também os compromissos assumidos pelos países em tratados internacionais. Então, você tem o Protocolo de Kyoto, você tem as convenções da biodiversidade, todos esses tratados, eles têm um caráter, um aspecto de lei dentro de um país. Uma prática comum é o dumping ambiental, que é aproveitar a legislação mais frouxa no país para obter vantagens competitivas em países com legislação mais rígida, né? Uma empresa que tem sua matriz em um país de legislação mais rígida, ela migra para um país de legislação mais frouxa para obter certas vantagens. Um exemplo é a energia nuclear de Angra dos Reis. As usinas que vieram para Angra dos Reis foram usinas da Alemanha, num país que ele é rígido para essa questão ambiental. E aí fica até meio contraditório. Eles não querem a usina nuclear lá, mas eles vêm para cá, as empresas, né? Não é a sociedade como um todo. A gente tem que saber muito separar isso, que é a sociedade alemã do que é uma empresa alemã. E aí a empresa alemã, por ela não poder mais usar energia nuclear no país dela, ela resolveu se instalar no Brasil, que é a nossa usina de Angra dos Reis. No ano da tragédia de Brumadinho, a Vale registrou um prejuízo de 6,6 bilhões. Para a gente mostrar o quanto é importante essa questão ambiental para a própria competitividade da empresa. Esse prejuízo da Vale esteve estritamente relacionado às multas ambientais que a empresa teve que pagar, fora o impacto na imagem da empresa. A pressão do governo é uma consequência da pressão da sociedade. A gente tem que entender isso. O que é a lei? O que é que a gente considera como lei? Lei é uma institucionalização das regras que existem na sociedade. Então, primeiro você tem umas regras informais, e só que a sociedade ela precisa formalizar. Então, isso vira uma lei. O processo padrão, se você for ver a história do direito e tudo mais, esse. Você tem padrões informais que surgem na sociedade e eles ganham status de lei. Então, vem da sociedade para a lei. Um exemplo, andar de roupa, né? Claro que nossos primórdios não tinham o hábito de andar de roupa. Hoje a gente tem. Mas isso começou primeiro sendo padrão informal. Hoje já é uma lei. Se você ficar andando sem roupa na rua, você comete o crime de atentado ao pudor. Na Europa, a legislação ambiental ela aconteceu dessa forma. Primeiro surgiu como uma ética da sociedade, ou seja, as pessoas se conscientizaram, para depois virar lei. O grande problema do Brasil é que aconteceu no caminho inverso. Não foi na lei ambiental brasileira, a principal lei, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938, ela é de 81.
no seio lá daquelas discussões de desenvolvimento e meio ambiente que a gente falou na unidade anterior. Então, o Brasil precisava dar um posicionamento, inclusive para mostrar o que seria criado o Comitê de Brundtland. Então, o Brasil precisava dar um posicionamento. O que é que ele fez? Os governos militares, eles copiaram a legislação, copiaram não, né? Adaptaram, né? Assim, uma cópia perfeita, claro, não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas a legislação brasileira, a lei ambiental brasileira, ela é muito baseada na lei francesa e um pouco da influência da americana, mas é mais a francesa. Então, tem essa influência da legislação francesa no Brasil, e é uma lei que ela foi imposta para a sociedade. No papel, a legislação ambiental brasileira ela é muito boa, é considerada, inclusive, uma das melhores do mundo. O problema é você colocar na prática. E por que essa dificuldade de colocar a legislação na prática? Porque ela não veio da sociedade. Tá bom? É uma lei que está tentando ser imposta. Agora que você vai estar adquirindo um pouco mais de consciência, mas ainda está longe do ideal. Tá bom? Então, essa é a grande questão da legislação ambiental. Por que ela é boa, mas não funciona na prática? Porque ela não veio da sociedade, e sim foi imposta. Pressão do mercado. Ocorre através de iniciativas voluntárias, a chamada governança corporativa. O número de investidores que não considera apenas o resultado econômico das empresas está aumentando. Vou dar um exemplo aqui da Eneva, que é uma empresa que ela tentou fundir com a STT. Quando ela fez essa proposta de fusão, um dos maiores investidores do Brasil, que é o Luiz Barsi Filho, se posicionou contra. Ele deu inúmeros motivos. Você estava ali em abril de 2020, então era no auge da crise econômica do coronavírus, então não era um bom momento para você vender uma empresa. O Barsi é sócio da STT, tá bom? A Eneva queria comprar parte da empresa, queria fundir com a empresa do Barsi, que ele é um dos acionistas majoritários. Ele se posicionou contra por esse motivo, mas também apontou o motivo da matriz poluente da Eneva. Então, é uma empresa do setor de energia, mas que ela trabalha com gás. Então, por conta dessa matriz poluente, o Barsi se posicionou contrário. Ele é um investidor que tem grande influência no mercado financeiro. Acabou que a fusão não deu certo, pelo menos nesse momento. Depois ela está tentando, inclusive agora, nesse momento, de novo se unir com a STT, mas em março de 2020 ela não conseguiu. E um dos motivos foi a questão ambiental, para vocês verem como os investidores grandes já estão prestando atenção nessa questão. Empresas que ganham certificações ambientais costumam divulgar isso aos seus acionistas. Peguei o exemplo aqui da Natura. Então, a empresa, sempre quando tem algo relevante que acontece com uma empresa, ela faz um comunicado ao mercado. A Natura é uma empresa de capital aberto e ela faz parte do chamado Índice Dow Jones de Sustentabilidade. A Natura ela é listada na Bolsa de Nova York e, dentre as empresas de Nova York, existem aquelas selecionadas para o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, que são aquelas que possuem melhores práticas sustentáveis. Não é uma escolha assim, essa eu gostei dessa, gostei daquela, não. Tem todo um processo de auditoria, de conferência para uma empresa entrar. E é motivo de orgulho aqui para as empresas fazer parte. A Natura também faz parte do índice Bovespa de sustentabilidade, já na Bolsa Brasileira. Então, para vocês verem que as empresas elas têm orgulho de fazer parte, de serem sustentáveis. O financiamento empresarial é outro tipo de pressão do mercado. Mais de uma centena de bancos aderiram aos princípios do investimento responsáveis e aos princípios do Equador. São dois princípios que eles estabelecem critérios socioambientais para que os bancos financiem projetos. Porque quando você vai empreender, às vezes quase sempre é melhor você adquirir um financiamento de um banco, seja de outra agente, porque qual é a grande diferença? Você, como pessoa jurídica, você pode pegar o juro do empréstimo e deduzir do imposto de renda. Por isso que, para uma empresa, é vantagem ela ter dívida, claro, uma dívida controlada. Para a pessoa física, geralmente não é vantagem. Se a empresa tem uma vantagem, ter uma dívida, um empréstimo de forma controlada, ela vai buscar isso no banco.
Só que assim, não é chegando lá com o chapéu na mão que o banco vai lhe emprestar. Imagine quantos empreendedores querem uma linha de financiamento, uma boa linha de financiamento com juros baixos. O que é que você tem que apresentar para ter uma boa linha de financiamento junto ao banco? Um plano de negócios. E esse plano de negócio tem que ter várias coisas, como o público-alvo da empresa, quais são os produtos e serviços a serem oferecidos, quais são as pessoas que vão trabalhar, o currículo dessas pessoas, enfim, algo extenso o plano de negócio. Porém, um ponto sim que hoje é cada vez mais importante de você ter um plano de negócio para você conseguir um financiamento é essa questão ambiental. Os bancos estão de olho nisso. Então, você pode ter um plano de negócio perfeito em outras áreas que tenha alta rentabilidade, previsão de rentabilidade do seu negócio, mas aí você não colocou nada em relação à questão ambiental. E aí os principais bancos, você vai falar todos os bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, eles vão, e os privados também, os bancos grandes privados, Itaú, Bradesco, eles são signatários desses princípios aqui. Eles só vão te conceder o financiamento se você atender aos critérios socioambientais. Então, atender critérios ambientais é uma forma de conquistar melhores linhas de crédito. Isso sim é muito importante quando você vai empreender. Setor de seguros também, outro setor no mercado, de forma geral, que faz muita pressão para que as empresas elas tenham práticas ambientais. Por quê? Quando acontece um sinistro ambiental, como aconteceu lá no caso de Brumadinho da Vale, geralmente as empresas elas têm um seguro para aquele sinistro. E aí o prejuízo todo não fica na empresa, fica assim não fica na empresa Vale, por exemplo. Sim, fica na empresa que é a dona do seguro. A Vale, como se fosse seguro de carro, paga uma mensalidade ou uma anuidade para que, caso aconteça um sinistro, a empresa seguradora vai cobrir. Só que a seguradora ela não vai cobrir se você for uma empresa que não atende os mínimos critérios de proteção ambiental. Claro, ela não vai cobrir uma empresa que a qualquer momento pode acontecer um acidente e o prejuízo fica para a seguradora. Então, ela vai exigir que as empresas que tenham acesso aos seguros também sejam empresas que pratiquem uma gestão ambiental boa, justamente para evitar esse sinistro e os prejuízos das próprias seguradoras. Então, tem um interesse de mercado aqui. Resseguradoras globais para desastres naturais, como a Munich Re, inclui as mudanças climáticas em suas análises de risco. Então, lá no final desse curso, a gente vai falar um pouco de mudanças climáticas, está lá na ementa curricular. Eu só vou adiantar um pouco que existem alguns grupos de cientistas que são contrários a mudanças climáticas, são céticos a mudanças climáticas, o melhor termo é esse. Dizem que isso é besteira, que o homem não causa essas mudanças climáticas, enfim. Acontece que, na prática, o mercado de seguros, que é o que sofre a consequência na pele com esses danos, desses desastres, né? Quando você tem um governo, uma empresa com um seguro, acontece um desastre natural, depois, se essa empresa tiver seguro, quem paga o prejuízo é a seguradora. Ela inclui nos modelos de análise de risco dela as mudanças climáticas. Então, na prática, isso já é cada vez mais tentado internalizar nos custos e na análise de risco dos mercados, tá bom? Então, o setor de seguros é muito importante para essa questão ambiental. A certificação ambiental pode ser exigida por financiadores, como eu falei ainda há pouco, dos bancos, grandes fornecedores e consumidores. Também, quando você está no mercado, você tem que ter bons fornecedores dos insumos, matérias-primas, do produto que você vai colocar no mercado, e também bons consumidores, né? Fechar, às vezes se é uma indústria, é bom que você feche parceria com os atacadistas, com uma rede de supermercado que vai colocar seus produtos mais expostos para as pessoas. Muitas vezes esses fornecedores e consumidores, grandes players, eles só vão assinar contrato com você se você ter uma certificação ambiental, porque eles já estão pensando no cliente sustentável, atender a legislação, financiadores, enfim. Então, contratos com o governo também. O governo, você vai concorrer a uma licitação para prestar um serviço para o setor
público, o governo vai te exigir uma certificação ambiental, uma matriz de rede de franquia, ou então você quer abrir uma franquia da Chevrolet aí na sua região, por exemplo. Chevrolet vai exigir que a sua revendedora atenda aos critérios ambientais. Geralmente as grandes empresas elas são muito cobradas quanto a essa questão ambiental, elas não vão querer que os franqueados dela sejam empresas poluidoras. Aqui o exemplo que eu dei, né, de uma certificação no setor automobilístico. A certificação mais famosa é a ISO 14001. Então, é também importante essa questão da certificação. Pressões da sociedade. Ocorre através de mecanismos de democracia participativa, denúncias ou consumo consciente. Então, alguns exemplos aqui, o movimento dos atingidos por barragens, são ONGs, WWF, o Disque Denúncia, que é o número que você pode ligar para denunciar ilícitos ambientais. Então, qualquer cidadão pode fazer sua denúncia e exercer a democracia participativa, que não é aquela representativa, que você só vota no candidato e ele vai te representar em Brasília. Não, a participativa você vai tentar participar ativamente ali das questões políticas da sua cidade, estado ou país. ONGs, primeiro ponto, possuem inúmeras estratégias para pressionar as empresas que desrespeitam o meio ambiente. ONG ambiental hoje é o tipo de ONG que mais cresce no Brasil. Hoje não, pelo menos desde a década de 70, é o tipo de ONG que mais cresce no Brasil. E elas perceberam, de acordo com o princípio da corresponsabilidade, que era mais eficaz pressionar as instituições bancárias do que as indústrias e empresas em geral. Então, vou dar um exemplo. Mineração na Amazônia. Tem várias empresas aí fazendo mineração ilegal ou garimpo, né? E aí, imagina se a ONG for de ponto por ponto pressionar o garimpo, fazer a denúncia, o custo é muito grande na área do garimpo, tem os riscos. Na Amazônia você tem muito conflito por causa de terra, então você tem o risco aí dos matadores de aluguel, enfim. Em vez de se arriscar e ter um custo alto para você pressionar essas empresas, por que você não vai na empresa que está financiando ela, no banco que está financiando ela? Então, aqueles princípios que a gente falou, ainda há pouco, o princípio do Equador, a responsabilidade socioambiental que os bancos assinaram, não foi só porque os bancos são bonzinhos e estão se preocupando com a questão ambiental. Houve sim uma pressão da sociedade para que esses bancos fossem cada vez mais rigorosos com a questão ambiental. E aí é mais eficaz você pressionar o banco, porque ele geralmente a sede dele está aí num município, numa região menos distante, e você tem como ter acesso direto com gestores, enfim. Né? O Banco Grande também, a sociedade toda visa mais ele, está mais nos holofotes da sociedade, da imprensa, enfim. Então, em 1995, os bancos oficiais brasileiros, do governo brasileiro, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, assumiram o compromisso de estabelecer uma série de exigências socioambientais para financiar projetos. Os clientes, quanto mais conscientes, mais exigentes são os clientes. Então, um cliente um cliente sustentável ele vai fazer várias perguntas antes de comprar o seu produto. Por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. E aí existe uma coisa na administração que é a pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow, que ela diz quais são as necessidades básicas do indivíduo. Quais são as necessidades do indivíduo? Desde as básicas até as necessidades de maior hierarquia. Então, as primeiras necessidades do indivíduo são a fisiológica. Então, você ter o que comer, ter onde morar, água, um ar bom, ter o que vestir. Quando você já atende essas necessidades fisiológicas, Maslow diz que você vai buscar outros tipos de necessidades, a segurança, estabilidade, liberdade de ameaça. Geralmente isso aqui está relacionado ao aumento da renda, da renda per capita. As pessoas pobres, a prioridade delas, claro, são fisiológicas. Quando você já tem uma renda que você consegue atender essas necessidades fisiológicas, você vai buscar segurança,
Aí depois você vai buscar mais questões sociais. Claro que não é assim tão linear na prática, mas é uma ideia que é interessante, essa ideia do Maslow. Então, as necessidades sociais, amor, afeição, aprovação, amizade. Aí você vai crescendo no nível hierárquico, autoestima, realização, respeito, atenção, reconhecimento e autorrealização seria a necessidade de maior nível hierárquico de acordo com o Maslow. A questão é que as pessoas que pensam, geralmente as pessoas, os consumidores sustentáveis, melhor dizendo, os clientes sustentáveis, eles estão numa hierarquia mais elevada de Maslow. Geralmente tem uma renda per capita maior a ponto de pagar mais caro por um produto ambientalmente correto. Lembra da aula passada? Nós falamos de preço e valor. Então, para esse cliente que ele enxerga valor no produto sustentável, e aí você conseguir gerar valor para o seu cliente e principalmente receber o valor do seu cliente, captar o valor, o termo certo é esse, captar o valor do seu cliente, você tende a ter maior rentabilidade no seu empreendimento. Então, tem uma lógica de você ter aí essa questão de quanto mais renda, mais tende a ser, né? Não é claro que toda regra é exceção, mas tende a ter maior consciência ambiental. A questão da sociedade pós-materialista. Se você pensar na sociedade europeia, mesmo as pessoas pobres, ela tem grande assistência do governo. Então, não é ser pobre na Europa é muito diferente de ser pobre no Brasil. Ser pobre no Brasil, realmente, você passa fome, você está ali numa região, uma favela, por exemplo, está numa região violenta, sem saneamento, sem nada. Ser pobre na Europa, não. Você só não está no melhor padrão de vida que as outras pessoas, mas você tem ali uma assistência mínima do governo. E aí, pelo caso dos europeus, boa parte dos americanos, não todos, já passarem dessa fase materialista, de você ter os bens materiais por mínimo dessas necessidades, eles já vão se preocupar com outras coisas, entre elas a questão global, a questão ambiental. Isso tem uma relação forte também com a educação. Quando você tem uma sociedade com melhor nível de educação, você tende a ter pessoas com melhores rendas, claro, e mais próximo dessa sociedade aí pós-materialista. E o Brasil, você ainda está com alta taxa de analfabetismo, embora a gente tenha reduzido bastante aqui, olha, desde a década de 90, mas ainda é alto comparado com os países desenvolvidos. Então, a gente tem muito a crescer nessa questão ambiental. Se por um lado a gente pode pensar assim, isso é muito ruim, que ainda tenha muita gente analfabeta no Brasil, principalmente analfabeta funcional, né, aquela pessoa que tem até o certificado de alfabetização, ensino médio, mas na prática não sabe interpretar um texto básico. É muito ruim para o nosso país, porém, você, quanto empreendedor, você vai dizer tudo que é pequeno tem uma alta tendência, uma alta possibilidade de crescimento. Então, você ainda tem muito espaço para crescer a questão da alfabetização da população brasileira e, associada a ela, a questão da consciência ecológica. Então, você começar a colocar produto ambientalmente no mercado, você vai surfar numa coisa que a gente chama de onda de mercado. Às vezes é muito importante você ter esse time de pegar pegar uma onda de mercado antes que ela surja. Muitas vezes um dos principais erros das pessoas é querer pegar o topo quando já está vendo, quando já passou a onda. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Aqui em Macapá, onde eu estou ministrando essa aula, teve uma época que estourou restaurante de sushi, agora está estourando hamburgueria. Então, o cara que montou a primeira hamburgueria e teve sucesso, ele pegou o início da onda. O pessoal começou a comprar dele. E aí ele realmente fez muito dinheiro nessa época. Aí quando todo mundo começou a abrir hamburgueria, que o mercado já está saturado, aí o fulano diz, a hamburgueria está dando sucesso. Ele vai e monta a hamburgueria dele. Só que aí já tem toda a concorrência. E aí ele não ganha o mesmo ganho, porque ele pegou a onda na parte mais alta. Então o ideal é você pegar no início, seja como empreendedor, como investidor, tá bom? Então, no Brasil está no início essa questão ambiental ainda. Isso é bom para o olhar empreendedor, porque tende a crescer. Pobreza muitas vezes é vista como um obstáculo à saúde humana e preservação ambiental. Isso também é uma questão polêmica.
Pessoas que passam fome não se podem dar o luxo, entre aspas, de se preocupar com a qualidade e a sustentabilidade, ou nem de pagar mais caro por um produto pelo simples fato dele ser ambientalmente correto. A gente já falou que verde não é um produto, sim uma característica. Essas pessoas também geralmente não possuem acesso ao conhecimento nem às tecnologias que degradam menos o meio ambiente. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, diz o ministro Paulo Guedes em Davos. Então, é aquela ideia um pouco da economia neoclássica de que se você quer resolver a questão ambiental, você deve resolver a pobreza. Claro que isso é questionável, mas na prática acaba sendo que os países que têm melhores políticas ambientais são países que também já superaram essa questão da pobreza e têm melhores níveis de educação. Então, vamos dar o exemplo da Alemanha, que ganhou do Brasil de 7-1, mas não foi só no futebol, foi também na questão ambiental, olha, porque a Alemanha já tem muitos recordes de produção de energia solar, já tem uma representatividade política grande de partidos associados à questão ambiental, olha, há 30 anos, isso aqui, esses 30 anos aqui se traduz para 1983, o Partido Verde chegava ao parlamento da Alemanha. Não estou fazendo propaganda do Partido Verde, né? Até porque o Partido Verde alemão é diferente do Partido Verde brasileiro, mas só para mostrar que ele já tinha uma representatividade forte na Alemanha, enquanto no Brasil isso foi acontecer depois, né? Nessa época a gente ainda era uma ditadura. E o número de doutores por 1.000 habitantes. A Alemanha tem 15,4 doutores a cada 1.000 habitantes. O Brasil tem 1,4. Então tem essa diferença aí. E o que eu falei, está no início dos consumidores ter uma consciência ambiental, mas está crescendo sim a um ritmo forte, principalmente nos últimos anos. Então essa pesquisa do Ibope aí de 2018 mostrou que 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, 55% consumiriam mais produtos veganos se tivessem indicado na embalagem, 75% de crescimento da população vegetariana nas regiões metropolitanas, que possuem maior renda per capita. Uma vez eu fui falar na sala, vegetarianos tendem a ter maiores renda per capita. Uma aluna vegetariana me questionou isso. Isso não é verdade. Na verdade, eu falei assim, o pessoal da turma, não fui nem eu, encanou nela, dizendo, quem é vegetariano é rico. Não é verdade. Vejam bem, é muito diferente você falar vegetariano, só é vegetariano quem é rico, de você falar vegetarianos tendem a ter uma maior renda per capita. Porque você pode ser vegetariano sem ser multimilionário ou qualquer coisa do tipo. Mas tende a ser, tá bom? Porque não é porque é rico e virou vegetariano é uma moda, porque geralmente as pessoas que têm melhor renda, elas têm mais acesso à educação e tem mais consciência ecológica e o que acaba atraindo mais por esse veganismo, tá bom? Então, os veganos são maiores, os vegetarianos aqui, né? Porque tem essa diferença. Não vou entrar no detalhe, mas tem essa diferença. Então, os vegetarianos, eles têm uma população maior nas regiões metropolitanas e nessas regiões metropolitanas a renda per capita da população tende a ser maior. Então, existem sim dados estatísticos que mostram que vegetarianos tendem a ter uma renda per capita maior. Para o mercado, isso é uma coisa que vai ao encontro daquilo que eu falei, né? Que os consumidores verdes, eles são consumidores de valor com uma renda per capita média ou de média alta. Então, isso, sim, de fato, você vai estar posicionado no segmento de mercado em que as pessoas têm melhores rendas. Então, tá bom? Além disso, os consumidores vegetarianos, veganos ou ambientalmente corretos, não necessariamente vegetarianos, eles possuem uma causa e tendem... aquele teu cliente, o consumidor que possui uma causa, ele tende a ser mais fiel e divulgador da empresa. Isso é muito importante porque a gente chama hoje de marketing 4.0. Você ter é muito diferente de você ter um cliente que simplesmente consome o seu produto, de você ter um cliente que, se alguém falar mal do teu produto na internet, por exemplo, ele vai defender teu produto, ele vai divulgar teu produto mesmo que tu não pague nada, ele vai
ele vai realmente ser um defensor do teu produto. Isso que é um dos principais nomes do marketing plotter fala. Então, essa é uma das grandes vantagens de você pensar nessa questão ambiental. As referências dessa aula. Então, 2 livros. O Administração Verde, do Alves, e o Gestão Ambiental Empresarial, do Barbieri.